Às vezes a gente tem que estar. Não adianta ficar, você tem que se mexer. Se você não se mexer, a porta não abre. Mas vamos começar, isso tem a ver com esse assunto de hoje também aqui. Esse assunto de hoje é um certo ponto, tá? Até certo ponto, um complemento do assunto de ontem, só que aconteceu esse relato. Um relato incrível, que até agora eu tava, cara, quando eu digo que eu tô lúcido, as pessoas não entendem. Obrigado, Abidan Camargo. As pessoas parece que é um sonho. Não, vocês não têm ideia do que é lucidez. Eu tô aqui agora, eu tô dormindo perto da lucidez que eu tava fora do corpo. Na hora que eu tava acordado, cara, eu nem sei dizer o tanto de percepção que eu sei onde eu estou, fazendo o quê, em que situação, em que eu estou cuidando. Do ambiente que eu estou, se eu estou sendo enganado, das energias, eu estou voando, sabendo que posso cair, sabendo que meu corpo está deitado em algum lugar, eu sei que a temperatura não está boa, eu percebi as variações, sei que tem cachorrinho dormindo do lado da gente, tudo isso está desperto no mesmo momento, eu estou consciente absoluto de tudo que está acontecendo, de onde eu estou e que eu tenho que tomar cuidado para não voltar logo. Então, é um nível de controle emocional e inteligência que nada explica, só sabe que já saiu do corpo algumas vezes. Então, isso não é uma coisa que eu tenho, isso é uma coisa que qualquer pessoa com alta lucidez fora do corpo, quando abre, percebe a diferença. Tá? É incrível. Então, eu estava nessa experiência em que, cara, eu não sei dizer, e isso que a gente vai questionar esse negócio. Seria possível eu ter voltado no tempo? O que aconteceu foi o seguinte, eu tive um relato, para quem não viu, tá? Onde eu voltei e eu comecei a voar no lugar, eu já apareci a hora que eu estava antes lá, mas na hora que eu me lembro, a lucidez, que é a capacidade, o que é a lucidez? A capacidade do corpo conseguir entender o que está acontecendo, porque eu já estava lúcido antes, mas o meu corpo físico só conseguiu até agora rememorar a partir daquele momento. Então tem uma cronologia até a hora que eu termino de começar a lembrar e começo a perder um pouco a percepção, que são as variações. Isso é absolutamente normal, por vários motivos. Vários. Eu estava voando no meio de carros, cara, era Escort, Corcel 2, Belina, carros antigos, velho. Alguns Fuscas, Brasília, que o Fusca é mais antigo do que somente aquilo, o Fusca é mais longe. Mas ali eles andavam, né, de todo jeito. O Santana Quantum, um monte de coisa assim. E eu andando naquele lugar, daquela forma ali, voando por cima dos carros, velho. Só que eu percebi que estava estranho, que estava. Aí eu passei numa hora que tinha um metrô, e o metrô estava passando por cima da avenida onde estava passando os carros antigos. Tinha uma parte de vidro onde eu via o cara estava de costas, então tinha uma porta, tinha uma portinha, tinha umas pessoas sentadas, até eu via tudo. Lúcido voando, eu baixei, depois fui debaixo do viaduto voando. Foi a hora que eu entrei num túnel e encontrei esse menino que eu acabei, me pediu ajuda. Eu conversei com ele, dei um passe nele, eu não falei isso lá, e ele melhorou. Aí eu comecei a conversar com ele, só que estava tudo distante da nossa realidade, era tudo antigo. Foi quando eu perguntei para ele, curioso, que um dia que eles estavam. Não, aqui é normal, a gente vive aqui assim. Eu falei, que ano você está? Ele falou 1980, eu não sei se era 83 ou 84, mas foi um dos dois números. Que eu lembro que eu tinha uma proximidade em relação a esse número, eu fiz uma ligação na hora que me fez perder, mas eu acho que era 84. Eu fiquei tão assustado que eu achei que eu estava tão lúcido, que eu pensei, esse moleque está me enganando. Ele me pediu para voar comigo, nós fomos voando juntos, esse menino está me enganando, só que eu estou vendo tudo antigo há muito tempo, então eu pensei que ele poderia ser um desses criadores que engana você e está passando por esse lugar. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu vou terminar de contar, vou fazer uma enquete aqui com vocês sobre isso aí, para a gente pensar junto. A opinião de vocês é interessante sobre esse ponto. Aí foi a hora que eu pensei, eu vi num lugar que parecia ser tudo mundo espiritual, tá? Tudo isso. Saulo, não tem carro no mundo espiritual? Velho, tem. Eu voava, então veja, não era uma dimensão física, eu estava voando, era um projeto no astral, ou uma criação, é isso que eu vou falar, ou era uma ilusão. Eu gosto dos anos 80? Gosto. Tem uma possibilidade de eu ter criado isso? Tem. Mas eu criei isso dentro de um nível incrível de lucidez. Beleza. Questionei cada observação do que eu estava vendo. Então, pensemos. Pode ser um lugar plasmado por pessoas que gostam dos anos 80? Pode. Nós temos uma quantidade muito grande, inclusive os anos 80 foram considerados
foi considerada a década de 80 a melhor década do século passado. Teve algumas votações em alguns lugares, onde misturava ali a época da velha guarda com a época de tal. Os anos 80, disparadamente, musicalmente, em todos os aspectos, foi considerada a melhor década do século passado. A gente não conseguiu ainda chegar numa proporção de satisfação, até isso não dá, mas de entendimento do quão foi legal aquilo. Então, aquilo pode ter sido criado por espíritos que, gostando daquele negócio, têm feito um ambiente, todo aquilo pode. Então, se é um lugar plasmado, ou pessoas que vivem desta forma. Eles vivem assim, o umbral se ajeita assim e se organiza assim. Aquilo pode ser também a criação de espírito para me enganar, conforme eu falei, ou pode ser uma dimensão existente que a gente não entende. São 4 opções. Dessas opções, eu vou fazer uma enquete aqui, acho que cabem 4 opções aqui, tá? Esse relato que eu passei hoje, ou foi essa madrugada, na sua opinião, a gente vai muito longe hoje, tá? Só estou começando, calma lá. Um lugar, devido a eu gostar da coisa, um lugar plasmado, se eu não conseguir ficar a palavra plasmado não está cabendo aqui, eu vou botar plasme, tá? Ainda não dá. PL é plasmado por seres que gostam dos anos 80, criação dos espíritos para me enganar. Vou tirar, peraí, deixa eu botar aqui. Certo? E último aqui, uma dimensão existente que não entendemos. Tem que botar aqui. Você faz a votação enquanto eu vou dar continuidade aqui no conteúdo, tá? Eu simplesmente ainda não entendi o que eu fui fazer ali. Detalhe. Eu estava, antes, um detalhe importante. Eu estava estudando 2 detalhes que se conectam. Para medicina, para fazer uma prova no Guarujá. Uma prova esta que está conectado a um ambiente onde eu vivi nos anos 80, que foi na Baixada Santista, São Vicente e tal. Aquela região. Morei uma época no Canal 2 e uma outra época em São Vicente. Lá com a minha família, pequenininho, não lembro de nada. Não lembro direito das coisas, tá? Então, existe uma outra coisa. Eu comecei a me sentir muito bem. Eu estava estudando e, de repente, um bem-estar tão grande. O cachorro enquete sumiu? Voltou. Um bem-estar tão grande que eu senti que eu simplesmente estava estudando, larguei o conteúdo que eu estava estudando e falei, não, peraí que eu vou curtir isso aqui. Isso é o frontal ativou, fortíssimo, bem forte mesmo. Eu vou entender. Então, alguma coisa conectou a mim. Isto demonstra o seguinte, tem uma outra opção existente aqui que eu queria colocar que não coube aqui no comentário. E lembra que a gente fez um vídeo sobre portais, onde eventualmente causa uma barriga dimensional, por motivos diversos. Por exemplo, o ambiente pesa, um momento de política, um momento de revolta, de manifestação, um momento de carnaval, um momento de qualquer coisa que aconteça no país da gente, que cause uma comoção, uma reação emocional na população, causa uma barriga entre umbral. Essa barriga causa uma proximidade com espíritos daquela região para cá. E isso é proporcional aos seres. Pode acontecer, numa outra hipótese, de acontecer uma abertura de portal específico para algum lugar, uma barriga dessas, um ponto de abertura, e as pessoas conectadas entrem nela. Por isso, eu queria falar uma coisa para vocês aqui. Isso que eu estou falando aqui não é invenção, eu não vou colocar o conteúdo aqui, porque a Carita que me mandou isso, tá? Ela está aqui de prova. Outras pessoas desse grupo que essa pessoa participa, deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar para a gente ler só o conteúdo da pessoa, sem aparecer o nome da pessoa aqui. Coincidentemente, uma pessoa, ela não quer se identificar, você olhou, não tem o nome dela em lugar nenhum aqui, né, Carita? Não, cortei. Nenhum lugar, né? Essa pessoa mandou uma mensagem para Carita, uma mulher, dizendo que ficou espantada por causa de desse meu relato. Deixa eu mostrar aqui para você. Ela participa de um grupo chamado Além da Matrix, tá? Reloaded, Além da Matrix. E um dia antes, vê que interessante, eu não sei que grupo é esse, eu não participo de grupo espiritualista nenhum, até porque já fiz e acaba sendo difícil,
São pessoas muito legais, mas teve um dia que uma pessoa me ligou 150, e outra começou a me ligar desesperadamente que queria morrer, e aí na hora a pessoa não pensa, e você está ali, quer ajudar, mas acaba, enfim. Então, tem umas pessoas um pouco que passam da questão da noção, eu acabo para me proteger dos conteúdos, não fazendo isso. Eu vou colocar aqui para vocês agora, deixa eu ver se está aqui, as mensagens, deixa eu ver se essa daqui é uma delas. Eu espero, essa pessoa pediu para não ser identificada de jeito nenhum, tá? É uma pessoa que não gosta dessa exposição. Deixa eu ver aqui, espero que não caia, cara, vou colocar aqui. Não tem nenhum. Tá. Essa pessoa mandou essa mensagem aqui. Boa noite, boa tarde, cara, tá tudo bem com você? Primeiramente, peço desculpa por estar fazendo esse contato no seu WhatsApp, aqui é uma linha privada, em vez de ser redes sociais, mas eu sou uma pessoa muito reservada, o motivo disso, meu contato é relatar que antes da projeção do Saulo, nos anos 80, eu tive uma projeção retrocedente aos anos 80. Conforme relatei ontem no grupo Espiritualidade, isso foi hoje, tá? Que faço parte do WhatsApp, hoje é 5 horas da tarde. Ela vai mostrar o print da mensagem. Até então eu estava tratando essa minha experiência como sendo apenas o sonho lúcido, porque fiquei lúcida, já estava fora do corpo, eu geralmente só considero como projeção quando fico lúcida, desde a saída do corpo. Mas depois que vi o Saulo postando a projeção dele hoje, fiquei com o mesmo tema de retroceder aos anos 80, achei que foi coincidência demais só para ser sonho lúcido. Ela continua aqui, explica, diz que vai mandar o print, e o print é esse aqui. Ela mandou no grupo, tá? Além da Matrix, tem algumas curtidas, tem escrito aqui ontem, e a mensagem, para aumentar um pouquinho antes de conseguir ler, aliás, não dá, tem que ler aqui mesmo. Bom dia, nessa noite tive um sonho lúcido, onde eu estava na cidade da minha tia, enquanto caminhava pela rua, notei que os anos estavam retrocedendo, eu percebia isso pelos carros, roupas e penteados das pessoas. Me dei conta disso, já estava nos anos 80, aí percebi que já não estava no físico. Ao chegar na estrada de chão, que não existe na vigília, resolvi ficar prestando atenção nas sensações para não perder a lucidez. Então, procurei sentir a areia quando pisava, sentia bem, porque estava descalça. Também peguei um pouco da areia na mão, pois sabia que eu precisava ficar pegando nas coisas para ficar atenta. Boa coisa isso. Que esquecer que eu estava no fora do... Não esqueci. Nessa parte, eu estava nos anos 70, quer dizer, ela modificou o padrão de tempo lá. Isso, aparentemente, não aconteceu comigo. A década em que nasci em 77. Mas meu corpo não retrocedia no tempo, eu continuava adulta, a época apenas ao meu redor. Chegando à rodovia estadual, notei que ela cortava o mar, achei que isso muito legal na hora, pois eu sabia que tinha uma cidade, e minha tia achei super interessante naquela dimensão tivesse. Era um mar calmo, azul, bem claro, e caminhava com a rodovia observando, enfim. Por que eu acho que existe locais assim que nos levam? E, eventualmente, existem alguns, por motivos diversos, não sei porquê, eu fui encaixado nesse lugar, esse lugar veio me buscar. Ou um espírito, a minha opinião, pelo que eu senti, pelo que eu entendi, pela magnetismo que eu estava estudando, eu não ia parar, eu estava com ideia de estudar até, eu ia dormir muito pouco, como eu dormia, eu cheguei e desmaiei. Eu desmaiei hoje quando eu cheguei aqui. Que eu ia dormir, estudar até umas 3, dormir 2 horinhas e viajar às 5 horas da manhã para fazer a prova, e eu estou acostumado a fazer isso, eu faço muito bem, obrigado. No sentido de dormir e acordar, depois eu me lasco para dormir, mas isso é desde que eu tocava. Não estou com isso nenhum ego, só faço, sou notivo, sempre fui, só não posso ser agora porque não dá. Na minha opinião, o que aconteceu comigo, e talvez aconteceu com essa pessoa, é que alguma coisa nos captou, e ela está captando não só a gente. Eu continuo sentindo a energia. Claro que eu estou depois no dia pós-projetivo. Eu passei boa parte do dia hoje entre um lapso de voltar ao tempo que eu estou agora e ficar o dia inteiro nos anos 80. Então, eu dirigia, eu fui até lá, voltei, num sistema incrível de sensação gostosa. E não era a nostalgia, que a nostalgia normalmente é meio pesada, ruim. Ela era extremamente positiva, me fazia bem. Energeticamente, me fazia bem. Então, eu continuo me sentindo muito bem com isso, e acho que nós fomos captados. Acho que não é só uma dimensão dos anos 80 que acontece. Acho que todos os dias coisas diferentes abrem. Um dia você pode ter uma informação, por exemplo, um específico grupo espiritual trabalhando numa determinada coisa. Um dia você pode abrir um portal para, sei lá, visitar Júpiter, um exemplo, fica mais fácil, tem grupos espirituais trabalhando sobre isso. Eles vão motivar aqueles que estão conectados na energia correta. Por que acontece? Como eu estava? Não estava no celular. Eu estava calmíssimo, estudando com uma calma que minha mente estava absolutamente plena nesse estudo, enquanto eu estudava. Então, eu comecei a sentir um bem-estar que foi alguma coisa, aproveitou aquela conexão que eu estava e me pegou.
E eu entrei numa frequência que fazia muito tempo que eu não sentia um bem-estar tão grande. Era um nível de, não é só paz, é um nível de, cara, até o dedão do seu pé dá prazer. Eu não sei, não é prazer sexual, não, dedóstico, encaixado no chakra basóstico, não. É um prazer que eu não sei explicar o que é. O seu dedinho dá prazer, ele dá um bem-estar. Meu Deus, eu estou sentindo um bem-estar na unha. É um negócio louco. Não sei se alguém vai conseguir entender isso aí. É uma sensação de bem-estar que pega cada célula sua. E ela te eleva. Parece que eu sabia que tinha alguma coisa positiva ali. Eu sabia, não, tem alguma coisa me pegando, velho, aqui, no bom sentido. Alguma coisa veio até mim e eu vou aproveitar isso. E deu certo. Eu entrei na energia. E é disso que nós vamos falar hoje. Partindo Independente aqui no enquete está dizendo que uma dimensão existente que não entendemos, 57% das pessoas dizem que é alguma coisa. Pergunta, o que é isso? O que acontece? Seria possível voltar no tempo? Será que a projeção astral ela tem a capacidade de nos fazer quebrar o tempo e espaço? Nós falamos disso ontem, parecia uma coisa me ouvindo, velho. Alguém fez uma pergunta ontem sobre isso aqui. Parece que alguma coisa eu ouvi e falava, bora ver. Me pegou e me levou. Muito estranho. Porque eu tenho certeza que a minha sensação também foi a seguinte, é que é tão estranho, porque eu não tive a sensação que eu voltei no tempo. Eu tive a sensação que aquele lugar existe e continua existindo, que as pessoas estão vivendo, porque assim, para pensar, a gente pensa assim, os anos 80, acabou. E se ele continua existindo lá? Está andando o tempo inteiro. Você pode o tempo inteiro, o processo de convívio está acontecendo. E quando você retorna, não necessariamente são os mesmos seres, é o mesmo processo no ambiente, em processo de continuidade infinita. Uma sensação, ele está lá, estava acontecendo o tempo inteiro. E quando eu saí do corpo, foi tão estranho que eu pensava assim, será que foi tão incrível que eu falava assim, será que desculpa, foi doador de ideias, né? Massa, velho. Você fez a pergunta. Será que todo mundo que sai do corpo não percebeu que aqui está no passado, está 40 anos no passado, astral? Porque foi isso que eu senti. Eu saí do corpo, porque para pensar, como é que eu saí do corpo e fui para o passado? O que é mais fácil você acreditar? Vou fazer outra enquete aqui. Na sua opinião, o que é mais fácil? Eu sair e ir para o passado ou sair e o local existir? Vê, as duas coisas podem se embaralhar aí nessa conversa. Essa pergunta, porque se o local existe, o tempo não existindo, o passado, na verdade, é relativo, porque ele também continua existindo lá no passado. A sensação que eu tinha é que aquele lugar, ele estava lá, e era acessível, só que não sempre. Por que não sempre? Você tem que estar na sintonia certa e o ambiente tem que estar conectado com a gente, por algum motivo que eu ainda não sei qual é, talvez pela música, aliás, se tudo der certo, eu vou pegar o teclado amanhã, que não está pronto. O cara trocou 2 pecinhas no teclado, e vai ter que importar uma outra. Saiu bem mais caro, miserável. Aí vai ter que importar uma outra. E enquanto ele está importando essa outra, ele acha que eu consigo tocar já, mas ele precisa trocar essa outra, que essa parte está meio oxidada. Ele vai testar. Aí eu vou buscar o teclado amanhã. Estou agoniado para buscar ele. Voltando. Se partir do princípio que o passado está aí, então seria possível avançar? Até onde seria possível a ida ao futuro, partindo do princípio que a gente não entende direito algumas coisas? Por exemplo, você sai daqui e vai para o futuro. Teoricamente, é mais fácil ir no passado, porque você precisa de conhecimento para entender o que está acontecendo, senão o seu cérebro físico não consegue processar no retorno. Você vai processar com muita limitação, porque você nunca viu algumas coisas. Se você nunca viu uma determinada coisa, conseguir decodificar essa coisa no retorno é bem mais difícil. Não impossível, mas bem mais difícil. Inclusive, nós todos temos umas ideias estranhas que quando chega uma tecnologia nova, a gente fala, nossa, eu tenho a sensação que eu tenho a sensação que tem coisas que já existiam e não existem. Várias delas. Sei lá, equipamentos médicos, leitores de aura, captadores de, por exemplo, para mim já deveria existir um lugar onde você coloca a sua mão assim, ele diz todo, não precisa fazer exame de sangue mais, pelo suor ele pega tudo. E em casa, um teste simples, você pega assim, essas coisas todas já existem,
Mas a gente, não, isso, o dia que chegar, eu falo, nossa, para mim, voar é uma coisa que já existe. A gente ainda está se arrastando por aí, pelo chão, nos carros. Muito tempo para mim já existe. Então, tem coisas que quando chegar, você ainda vai falar, estamos no passado. Então, o processo é, a gente não consegue, ao voltar, ter comparativo. Como você não tem referencial, você não consegue entender que ir para o futuro é mais, você vai, mas o retorno é mais complicado. E tá, aí a pergunta seria possível? Essa é a pergunta. É porque a gente sempre faz a interconexão passado, presente e futuro. Partindo do princípio que eu fui no passado, uma pessoa falou até isso no chat, eu atuar diretamente no passado? Exemplo, eu saí do corpo esta noite, um comentário bem interessante que uma pessoa fez, e ajudei um menino no ano de 1984. Hoje esse menino teria 40 anos, ou vai fazer 40 anos. Seria possível que esse menino, o problema é que ele estava no astral, fosse um espírito que depois conseguisse lembrar o processo de lá para cá, eu fui para um lugar que existia, aí o lugar existe, então tá só desconectado, mas ele está correndo numa thread, é como se fosse assim, enquanto aqui está correndo rápido, ele está correndo lento. A frequência de Schumann explicaria isso. Se aquela frequência que está acontecendo estiver, por exemplo, numa dimensão um pouquinho melhor, ela pode estar 40 anos no passado, no sentido de que não deixou de ter evolução tecnológica, mas ali era umbral. Eu não estava na dimensão superior, queria falar isso. Eu estava, essa noite, numa dimensão inferior, o que faz sentido. A dimensão, talvez por algum motivo, se manteve em determinada frequência X e se manteve passando mais lentamente ali por algum motivo. Era astral e era umbral. E estava há 40 anos no passado. Não sei dizer o que ela queria, era toda a cidade assim. Os prédios estavam assim, as roupas estavam assim, os cabelos estavam assim, tudo. O ar é diferente, velho. As coisas mudam. E é estranho, você passa na época, você percebe que as coisas... Até a pista, a forma como ela é feita, as marcas das ruas, são do passado.